Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo certo? Deixa eu admitir o povo aqui. 11. Já tá gravando agora. Mudou todo o negócio do Zoom, né? Agora você liga já tá no gás o negócio aqui. Tá ficando. Pessoal, é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje vocês vão ter a avaliação da PPR. E teve um probleminha que a página minha lá na coisa, vocês não perceberam que não estava abrindo, né? É, eu vou abrir o início da aula para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida de DTM que a gente possa ajudar, né, em função de vocês não terem conseguido acessar, agora já está liberado lá. Foi uma perrenga danada para conseguir entrar naquilo lá. Normalmente o CETIC deixava aquilo aberto para vocês, né? Agora não, ele manda uma senha e ele manda num e-mail institucional que eu não tenho nem senha. Então uma briga para conseguir durante o final de semana aí abrir aquilo lá. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram contar da DTM? Não, Nada? Ninguém tem? Ninguém tem, nós vamos para a aula da Removível que está separada lá. pode ir, prof. Beleza, então, vamos lá. Isso. Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte. Da prótese parcial removível, né? Nós já viemos falando dos componentes dela, do planejamento, é, de como funciona uma classe 1, como funciona uma classe 2, 3, 4, assim sucessivamente, e a classificação de Kennedy. Vou mudar de lugar aqui porque a conexão tá ruim. Dá um minutinho para mim. Estão me ouvindo? Estamos. Beleza, então vamos lá. O seguinte, nós já conversamos na Removível a parte teórica dela, né? Agora, a dúvida que vem, né, é quando você está na clínica e olha para o caso e fala assim, ó, vou fazer uma prótese para o paciente. Aí, bom, que prótese eu vou fazer, né? Então, tudo tem indicação, contraindicação. Ou seja, você tem vantagens e tem desvantagens em fazer um trabalho ou outro. Agora, o dentista tem liberdade para escolher que trabalho que ele quer fazer. É muito comum o paciente querer interferir nesse tipo de coisa, né? O que o paciente quer? O paciente chega no consultório, ele já sabe, ele quer fazer um tratamento, ele fala, mas eu não quero aquela prótese de ferrinho.
Então ele já vem com uma opinião formada que ele não quer uma coisa. Né? E isso, para nós, né, para o profissional, fica uma coisa complicada. Porque não é uma questão de querer ou de não querer. É uma questão de estar indicada ou não estar indicado aquilo. Né? Você tem que se basear em dados práticos para poder indicar para o paciente. Eu brinco muito com isso, por exemplo, ninguém chega num cardiologista pedindo para fazer uma ponte safena. Olha, eu vim fazer uma ponte safena. Quer dizer, o médico faz o diagnóstico e propõe o tratamento. O dentista faz o diagnóstico e propõe o tratamento. Só que na nossa profissão, culturalmente, né, os pacientes têm essa, esse acesso, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais estética, independente daquilo que ele já perdeu. Né? Quando ele vai perdendo, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, ele perde o primeiro molar, depois ele perde. Pô, as perdas são múltiplas ao longo da vida. Num dado momento que ele ascende socialmente, que ele vai fazer um trabalho reabilitador, ele passa a querer aquele trabalho reabilitador da forma que ele idealiza, não da forma que eventualmente ele pode ser feito. Então, né, a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. Então, tem indicações precisas para fazer, né, uma prótese parcial removível. E tem contraindicações também. Né? Vantagens e desvantagens das próteses parciais removíveis. Então, vamos lá. Para podermos dar resposta às questões, precisamos o que é uma PPR? Então, quando você vai fazer uma prótese parcial removível, tem crítica, aparece ferrinho, faz isso, mas o que é uma prótese parcial removível? É uma prótese que eu consigo colocar e tirar numa determinada trajetória de inserção, que nós já conversamos, a parte biomecânica disso tudo. Né? E que, muitas vezes, é uma ponte que não tem um pilar dele. Né? Então, os extremos livres, né? Seja classe 1 ou classe 2, posteriores. O que acontece? Eu tenho o pilar anterior da prótese e não tenho o pilar posterior, como na prótese fixa. Eu já perdi os dentes. Até bem pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, que eu digo 20 anos, a gente não tinha implante. Tá? Hoje você tem um implante, mas daí a hora que você fala para o paciente, ó, você precisa fazer um implante para fazer isso, o custo disso vai subindo. Então, o paciente quer, né, todas as regalias, mas ele não quer ou não pode, eventualmente, é, arcar com os custos daquilo. Então, fica uma coisa meio perdida. Ele não quer uma coisa, mas em contrapartida, ele não consegue acessar a outra. E para fazer a outra, eu tenho que fazer um outro procedimento. Por exemplo, para fazer uma prótese parcial fixa num paciente que não tem extremo, que tem extremo livre, né, classe 1 ou classe 2, eu tenho que fazer um implante lá atrás para ter um pilar posterior, poder suportar a cimentação de uma prótese parcial fixa. A removível aí está indicada, né? Então, o que é uma PPR? É uma prótese das mais econômicas, das mais baratas, né, financeiramente para o paciente fazer, que restabelece as relações maxilomandibulares, que restabelece dimensão vertical, que restabelece contatos oclusais importantes na manutenção do sistema estomatognático como um todo funcionando, né, bem, né, com uma facilidade enorme na higienização. Então ela tem uma série de vantagens, série de vantagens. Agora, tem as suas desvantagens também. Quais são? Parece ferrinho, esteticamente não é bonita, né? Ela movimenta tem pequenas movimentações durante a mastigação, o paciente reclama, né? Então vamos lá, ó. Um caso desse. Qual a classificação de Kennedy desse arco? Alguém se habilita? Opa, volta aqui. Qual a classificação de Kennedy desse arco? Dois sub Classe. três. Classe. Aqui atrás, aqui é pré-molar, aqui atrás também está desdentada. A fotografia pode não estar mostrando. Ó. Desdentada aqui e aqui. Dentado posterior bilateral. Classe 1. Sub 1, 2, 3. Classe 1, sub 3. Tá?
Então, nesse caso, eu não tenho os dentes posteriores. Está indicado uma removível? Está indicada a removível. Né? Agora, eu posso mesclar a removível com a. Eu fiz uma coroa unitária aqui, que eu já fiz o leito do grampo da minha removível. O grampo vai ficar aqui. Quando eu colocar a removível, ó, quando eu coloco a removível, ó, aqui, o próprio grampo completa o contorno desse dente. Então fica uma coisa mais bacaninha. A gente chama isso de prótese conjugada. Isso aqui a gente vai chamar leito para o apoio, né? Num canino e no outro. Porque esses dentes também estavam detonados. Então, foi feito prótese fixa e foi feita uma prótese removível sobre, né? Então eu conjuguei uma removível com uma fixa. Mas por que eu fiz isso? Olha, além do extremo livre, eu tenho 2, 3. Eu tenho espaços protéticos múltiplos. Então, nesse caso, eu tenho os 2 espaços posteriores que deram origem à classificação e mais 3. Eu tenho 5 espaços protéticos num arco dental. Então, não tem dente, tem dente. Não tem dente, tem dente. Não tem dente, não tem dente. Se for fazer uma prótese fixa, eu preciso de pilares, né? Então, eu teria que preparar tudo isso aqui e lançar em cantilever lá atrás. Não dá para fazer. Então, qual a indicação aí? Uma prótese parcial removível. Então, as indicações da removível são muito precisas. Agora, e se eu fizesse implantes na região posterior? Pô, maravilha. Então, você está mudando a condição biomecânica daquele arco para poder receber um outro tipo de trabalho. Tá? Vamos lá. Olha lá. Então, aqui no caso, ó, uma prótese total superior e uma removível classe 1. Né? Uma classe 1. Então, se eu tenho as extremidades posteriores sem o pilar posterior, é uma indicação clássica de removível. Se eu quiser fazer uma prótese fixa aqui, ó, se eu somar a área periodontal, ó, do canino, do lateral, do central, do lateral e do canino, tá? Falei de antes lá da prótese fixa. Se for fazer uma prótese que vai repor, volta aqui, que vai repor os 2 prés e 2 molares, 2 prés e 2 molares, sem o suporte posterior, isso não vai dar certo. O somatório da área periodontal dos dentes ausentes é muito maior do que a área periodontal dos dentes presentes no arco. Então, isso contraindica uma prótese fixa. Se está contraindicado uma prótese fixa, a indicação é uma prótese parcial removível. Né? Agora, pode parecer primário o que eu estou falando, né? Você fala, não, deixa eu que tal. Mas essa briga no consultório sempre, porque o paciente chega querendo fazer uma fixa. Tá? E você tem que falar para ele, não dá para fazer a fixa. Nós temos que fazer uma removível. Ah, mas eu tenho coisa, eu posso pagar isso, eu posso pagar. Muitas vezes dá. Agora, muitas vezes ele até tem o dinheiro, mas não tem osso para fazer um implante. Também não adianta. A indicação continua sendo a removível. Né? Então, ele tem dinheiro, tem osso, mas fuma que nem uma locomotiva. Você não vai fazer um implante. Né? Ele tem dinheiro, tem osso, não fuma, mas é diabético descompensado. Não dá para fazer um implante. Então a indicação é uma prótese parcial removível. Né? Então tudo isso vai cercando o diagnóstico e a indicação daquilo que vai fazer. Ó, esse paciente usava uma prótese fixa. Ó, presa aqui, olha a extensão disso aqui. Tá? Ó, tá aqui, ó, era uma prótese fixa. Tá? Coisa de. Esse senhor, né, é juiz de direito, é um cara que tem bala na agulha. Ele tem dinheiro para fazer a reabilitação. Mas quando você vai propor alguma coisa, qual era a grande queixa dele? E não aparecia os dentes dele aqui na região anterior. Quando ele sorria, ó, era uma prótese fixa. Alguém está com o microfone aberto. Por favor, dá uma verificada aí. Eu não sei dizer para você quem é, mas tá. E a queixa dele é que ele achava isso aqui muito antiestético. Né? Bom, removida a prótese, na área, né, tanto na prótese fixa, né, do exame clínico para a prótese fixa, ninguém faz omelete sem quebrar o ovo. Como é que eu vou reavaliar isso aqui com essa prótese aqui em cima? Eu tenho que remover essa prótese.
Para remover essa prótese, eu tenho que criar uma situação que esse senhor não pode sair daqui do consultório assim, né? Ele não pode sair do consultório assim. Agora, eu tenho que avaliar esses remanescentes que estão aqui. Então, o que faz? Uma prótese removível imediata. Isso aqui é uma pererequinha, ó, tá? Uma pererequinha. Por quê? Porque eu tenho que tirar aquilo, né? Desmontar a boca do paciente para poder fazer o diagnóstico. Então, não tem é, pulo do gato, né? Não tem, agora nós vamos fazer assim porque, né? E quem vai fazer o tratamento tem que estar claro que vai passar pelo processo. Olha o tamanho da encrenca aqui, ó. Para quem usava uma prótese fixa, né, resolvido, o cara tem uma atividade social, laboral, né, o cara despacha o cara é juiz de direito. É, não pode ficar sem dente, não é, né, não vai, mas juiz de direito também perde dente, rico também perde dente, então é uma coisa que a gente vai passar a conviver, né? Bom, agora, aqui, ó, o que nós temos aqui, ó? Beleza, tirou, né? Olhamos, fizemos uma prótese parcial removível para que ele pudesse manter o convívio e a gente chegar num diagnóstico legal. Com a prótese, né? Ó, ele era assim, com a prótese fixa dele. A perereca que nós fizemos, a queixa dele está resolvida. A queixa dele está resolvida. Você consegue aumentar, né, o tamanho do dente, você consegue melhorar esteticamente. E o grande problema dele era isso aqui. Quando eu falo, não aparece dente. Quer dizer, com uma pererequinha, nós conseguimos, lembrando daquelas relações maxilomandibulares, né, que o Paulo falou, tamanho de dente, seleção de dentes artificiais, no plano vertical, a relação maxilomandibular, dimensão vertical de repouso e dimensão vertical de oclusão, você consegue fazer isso. Dá um minutinho só para mim, por favor. E aí, né? Ó, nos dentes remanescentes dele, eu fiz trabalhos de prótese fixa, né? Ó, criei espaços para diminuir a quantidade de grampo que essa prótese vai ter na região anterior. Esteticamente, dá para eu trabalhar isso. Aqui, ó, já é a prótese parcial removível definitiva dele, encaixadinha nos dentes, com grampo lá no molarzão, né? E limpando a região anterior, né? Ó, eu tenho aqui fresas e leitos para removível. Cada encaixezinho desse aqui, a removível tem um trilho, tipo attachment, né? Encaixe macho-fêmea, né? Para dar retenção na removível e poder usar o aparelho esteticamente mais bonito. Mas fazer uma prótese fixa para esse paciente não está indicado. Agora, quando você indica removível, trabalha essa removível, o resultado estético é muito melhor do que aquela prótese fixa que ele usava anteriormente. Então, o fato de ser uma prótese fixa ou ser uma prótese removível, a despeito de culturalmente o paciente preferir a prótese fixa, nós dentistas vamos falar, não, aqui isso não está indicado, aqui isso não vai ficar bom. O que vai ficar bom aqui é outra coisa. Ah, mas vai ter o ferrinho? Tem o ferrinho. Ó, essa aqui também tem o conector maior, mas você consegue esconder isso de uma forma importante. A higienização disso aqui, ó. A higienização disso aqui, ó, terrível, né? Essas ameias são extremamente apertadas. Por quê? Porque o protético vai inserando isso aqui, vai fazendo para resíduo alimentar. Tem um vão aqui, né? Do pôntico, né? Do término do pôntico. Aquilo retém resíduo alimentar. Para escovar isso é difícil. Né? Então, por mais cuidadoso que o cara seja. Agora, o cara é cuidadoso, mas ele tem uma série de atividades profissionais que muitas vezes não permite ele ter muito tempo para fazer a higiene dele, né? E isso vai causando desconforto. Agora, aqui, ó, né, com o uso do aparelho indicado, ele entra seja no restaurante, seja onde for, ele entra no lugar, tira,
Se não tiver uma escova de dente, ele der uma enxaguada na boca, tirou, lava, removível, põe no lugar de novo. Muito acima daquilo que ele tinha. Esteticamente, o resultado muito mais próximo. Ó, incisal de incisivo superior tangenciando o limite lábio seco, lábio molhado do inferior. É isso aí. Ó, usava uma prótese parcial fixa e não tinha esse resultado que era desejo dele. Isso foi pedido dele. Tá? Isso foi pedido dele. Então, olha lá, para a gente fechar o raciocínio. O que é uma indicação clássica de prótese parcial removível? Extremidades livres, espaços protéticos múltiplos e espaços protéticos grandes, né? Largos, grandes no sentido de grandes perdas dentárias. Né? Eu tenho um vão muito grande. Se eu tenho um vão muito grande, os pilares, pela lei de Hunt, contraindica a prótese fixa. Então, eu tenho o pilar posterior, eu tenho o segundo molar, não tenho o primeiro, não tenho o segundo pré, não tenho o primeiro pré, não tenho o canino, tenho o lateral. Se eu fizer uma prótese presa no lateral e no segundo molar, essa prótese fixa vai falhar. Então, é a indicação de uma prótese parcial removível. Agora, isso precisa ser assimilado, né, pela gente, né? Em função daquilo que eu vou voltar a repetir, né? O paciente desafia o profissional e o profissional fica naquela de querer acolher o pedido do paciente no sentido de se eu falar não, ele vai procurar alguém que faça. Então, né? Agora, quando você conversa com o paciente sai com uma removível desse jeito, satisfeito, né? O que ele vai fazer? Ele vai indicar um monte de outros pacientes para você. Então, se você faz a indicação bem feita e o trabalho está bem executado, você não é que você é bom, que você... Não, você simplesmente fez o que a literatura mandou, o mínimo necessário. Né? Agora, sempre falando com o paciente que as limitações são dele, paciente. Quem perdeu os dentes foi ele. Eu só estou tentando resolver o problema dele da melhor maneira possível. E fazer uma fixa nesse caso não é a melhor solução. Né? Lá, não, foi para trás. Vamos lá, aqui. Tá? Então, indicações clássicas de prótese parcial removível. Agora, hoje a gente tem uma indicação, eu não sei nem se está no slide. Hoje a gente tem uma indicação para prótese parcial removível que é muito diferente disso aqui. Vamos pensar o seguinte. O paciente perdeu um único lateral. Né? Então, ele só perdeu um dente. É uma extremidade livre? Não. É um espaço protético múltiplo? Não. É um espaço protético grande? Não. Não é. Pô, indicação de prótese parcial removível é quando tem extremidade livre, espaço protético múltiplo e espaços protéticos grandes. Se eu perdi só um lateral, tudo por fora. Qual a indicação disso? Uma prótese parcial fixa. Só que a prótese parcial fixa, perdi o lateral, eu vou ter que preparar o canino inteiro, vou ter que preparar o lateral inteiro. O que era um passou a ser 3. Tá? Um desgaste. Tá? Com o advento do implante, eu ponho um implante e coloco uma unitária sobre o implante. Essa hoje é a indicação clássica para essa perda. Tá? Um espaço protético pequeno, um implante unitário naquele lugar fechando o espaço. Mas por um motivo ou outro, o paciente não pode fazer o implante momentaneamente. E também tem atividades profissionais que não permitem ficar com a janela o tempo inteiro. Indicação de prótese parcial removível. Extremamente bem indicada. A removível está muito melhor indicada do que a fixa. Por quê? A removível é um trabalho reversível. Eu faço a removível. O dia que eu tirar e botar um implante, acabou. Agora, se eu fizer a fixa, eu desgastei o central e desgastei o canino. Quando eu desgasto o canino, eu levei a guia canina dele embora. Quando eu desgasto o central, eu levei parte da guia anterior dele embora. O mais bem feito que eu faço, eu não vou fazer aquilo que ele tinha. Então, nessa hora, a despeito do espaço protético ser pequeno, de não ser múltiplo, né, e de não ser uma extremidade livre, a prótese parcial removível está extremamente bem indicada. Então, quando a gente fala de indicações, as coisas vão flutuando no tempo, né?
No passado, ninguém ia fazer uma removível, uma armação para pegar a boca inteira para reparar um lateral. Hoje a gente faz. Porque se for fazer a fixa, o preparo da fixa é irreversível. Eu vou comer esmalte, vou comer dentina e eventualmente a polpa. Então, eu não mexo nesse dente. Eu vou fazer o parafuso, mas naquele momento o cara não pode fazer a cirurgia. Também não pode ficar sem dente. Qual a indicação para isso? Prótese parcial removível. Uma prótese parcial removível em posição fazendo ajustes oclusais. Isso aqui são marcas de carbono, né? Ó, ajustando, né, a oclusão do paciente. Na realidade, o que começa a acontecer? Começa a mesclar os conceitos da removível, da fixa, da oclusão, da DTM, né? Por quê? Porque quando você está fazendo clínica, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra, você está fazendo odontologia. E odontologia contempla tudo isso. Então, a gente vai aprendendo setorialmente, né? Uma gavetinha de cada disciplina e tal. Mas a formação de vocês no final é o global. Né? Então, tudo aquilo que vale, né? Ó, de distribuição de contatos oclusais também vale aqui. Né? Olha lá. Indicações de prótese parcial removível. Dentado posterior bilateral, espaços protéticos múltiplos. Né? Reparos para apoios na região anterior, né? Uma armação fechando aquilo lá. Muito bem indicado a prótese parcial removível. Né? Isso aqui, ó, é uma discussão na odontologia, cara, que vem de anos. Né? É bonito. Alguém acha isso bonito na frente do paciente, ó? Né? Não é, mano, não Não. dá para chamar isso de bonito. Mas eu posso dizer que esse planejamento está errado? Alguém me ajuda aí. Posso dizer que isso está errado? Isso aqui, ó, Extremamente. é um apoio incisal. Apoio incisal. O apoio incisal aparece. O apoio incisal aparece. Lembra da aula de. Deixa eu pegar o verdinho aqui, eu acho que vai aparecer melhor. Na aula de planejamento, a gente tinha o arco, né? Tinha apoio aqui. Vamos fechar aqui, peraí. Tinha um apoio aqui, né? Tinha um dente aqui, opa, dente aqui, dente, dente, esquemático, dente, né? Eu pus o apoio aqui, na mesial, e passei a linha de fulcro, na mesial do lado de cá. Perpendicularmente a isso, eu vou buscar o meu retentor indireto. Né? Eu vou buscar o meu retentor indireto, eu posso apoiar na incisal isso aqui, ó, como está aqui. E nos primórdios era isso que era feito. Era isso que era feito. Isso chama apoio incisal. Eu ponho o apoio agarrado na incisal do dente. Só que isso aparece. Se você pegar planejamentos feitos por dentistas na Europa, nos Estados Unidos, isso é comuníssimo. Os caras não ligam tanto para no Japão. É, perdeu, está usando uma prótese para ele não liga. Ele foi, no Japão, os japoneses fazem coroa total metálica no lateral. Fica aquilo, né, o metalzão aqui na frente. Esteticamente é feio, mas tecnicamente não está errado. Né? Não está errado. Bom, aí o que a gente fez? Por semelhança de triângulo, você consegue, né, ó, decompor os vetores e fazer, né, os apoios em símbolos. Então aqui, ó, olha lá. Eu apoio no símbolo, apoio no símbolo, apoio no símbolo e apoio no símbolo. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é o apoio, né? Ó, o apoio. Olha lá, ó, o apoio, o apoio. Ao invés de eu apoiar na incisal, eu apoio na palatina. Se eu olhar isso aqui de perfil, né? Ó, aqui tá, o clinão tá aqui, ó. Opa, né?
melhorar isso aqui. Aqui seria um canino. Seria. Tá muito feio, né? Tá? Eu vou pegar a broca que eu tenho no meu broqueiro, que tem esse formato aqui, ó. Tem o topzinho arredondado aqui embaixo ainda, ó. Eu venho com a broca andando para cá. Quando eu encosto a broca aqui, ó. Oh, o que que acontece? Ela dá esse contorninho aqui para mim. Esse contorninho é esse contorninho, ó. Eu encostei na parede palatina ou lingual do dente aqui e fiz o apoio lá embaixo. Então eu fico com suporte como se fosse uma cadeira, ó, apoiado aqui e o espaldar da cadeira aqui. E o removível vem e descansa sobre aquilo, tá? E libera, né? E libera, né? O apoio incisal. Esteticamente fica mais bonito. Mudou alguma coisa na indicação da removível? Não, não mudou. A removível continua com os mesmos componentes. Eu tenho retentor direto, tenho retenção indireta. Agora, trabalhar biomecanicamente isso durante os planejamentos vai do dentista. Né? O uso de implantes, né? Diminuir o extremo livre. Se eu tenho um extremo livre, botei um implante aqui, isso aqui deixou de ser um extremo livre. Então dá para eu fazer uma prótese parcial fixa agora, apoiada sobre o implante. Né? Agora, tempos atrás eu não tinha esse implante. O paciente quer uma fixa, ele quer uma fixa. Então, fazer uma fixa e se ele for desdentado posterior, eu tenho que melhorar as condições biomecânicas dele através da colocação de implantes para poder, né, fazer a apresentação de uma removível, de uma fixa. E casos, né, em que a perda é muito sistemática, né? Então, ó, tá tudo. Eu vou ter que limpar a área. Então, o que que eu posso fazer? Eu limpo e coloco uma prótese, né, o mais provisória possível. Prótese provisória não é aquela que vai ficar 2 semanas, 3 semanas. Eu posso fazer uma prótese provisória e daí a gente não chama de prótese provisória, a gente chama de prótese terapêutica. A gente vai melhorando a condição de dimensão vertical do paciente, relacionamento maxilomandibular, usando uma prótese para reposicionar. Quanto tempo ele leva perdendo essas relações maxilomandibulares aqui, ó? Quanto tempo ele começou a perder isso? Ele começou a perder isso com 8 anos de idade, quando perdeu o primeiro molar. Ele perdeu o primeiro molar, depois cárie aqui, dor aqui, vai tirando dentro, andando na escova, né? Então, é uma coisa meio doido. E de repente ele vai no dentista e ele quer da noite para o dia ficar, né, com tudo resolvido. A gente pode fazer uma prótese, né? Restabelece as relações, eu vou ajustando aquilo, se precisar acrescentar, eu acrescento, se precisar tirar, eu tiro, né? E vou trabalhando isso para uma prótese definitiva do paciente. Vou botar uma aqui, aqui, aqui. Depois eu vou fazendo uma prótese, né? Olha aqui, ó, uma conjugada, né? Ó, todos os apoios aqui atrás, ó. Tudo isso aqui são coroas que vão tão, né? Ó, fresadinhas, fresada, fresada, fresada e fresada. Então, some aquela montoeira de grampo aqui da frente. Né? Então, eu consigo, né, reabilitar, né? Aqui, ó. Né? Olha lá. Eu tenho um encaixe aqui, os apoios aqui, ó. Ó, circundando isso aqui. Tá? E a prótese, põe o meu conector maior, montagem de dentes, palato fechando, tal. Mas não tenho, né, os terminais retentivos vindo para a região anterior dos dentes remanescentes, que está aqui no central e no canino. Então, consegue-se fazer próteses removíveis bonitas? Consegue, né? E elas bem indicadas, né, são muito bacanas. Olha aqui, ó. Ah, cara, mas quando eu rio aparece o ferrinho. Aparece o ferrinho. Aparece o ferrinho. Não tem jeito de não aparecer. Tá? Então, isso é extremamente importante. Ó, tem um terminalzinho aqui, tem na distal, lá atrás, o dente já fez a curvinha. Quer dizer, mais escondido do que isso, impossível. Mas se eu riger assim, ó, aparece.
Porque a hora que você põe isso na boca do paciente, depois de todo esse trabalho, o que, que o paciente vai? Toda vez que eu faço assim, ó, aparece o neurônio. Agora, aonde que o paciente vai, na vida corriqueira dele, fazer assim? Só se ele quiser mostrar aquilo para alguém. Não faz. Né? Então você consegue resultados estéticos bacanas. Voltamos lá no primeiro caso, né? Espaços protéticos múltiplos, né? O apoio. Ó, aqui, ó, o paciente. Isso aqui eu não sei se vocês já viram. Sabe como é que chama isso aqui, ó? Tem um apoio aqui e um apoio aqui, preso aqui. Isso chama-se prótese adesiva. Adesiva. Tá? Isso surgiu na década de 80, 84, 85, em Maryland, nos Estados Unidos. Isso se chamava Maryland Bridge, a ponte de Maryland. Tá? Com o advento dos implantes, isso aqui desapareceu. Cara, isso era uma gambiarra, né? Bem feita. Tá? Espaço protético pequeno, o que, que eu fazia? Eu fazia um preparo para apoio de removível no dente de cá, um preparo para apoio de removível lá de cá. Fazia uma lâmina de metal aqui, com a prótese presa, né, uma fixa cavada aqui. Tá? E colava isso com um adesivo, com resina adesiva. Tá? Mas quando a gente começou a colar isso, não tinha resina fotopolimerizável. As resinas eram termicamente ativadas. Tinha uma no mercado que chamava Conspan. Tá? Então, na época, foi um boom, né? Todo mundo queria fazer uma prótese adesiva. Hoje, todo mundo sabe que solta. Você põe isso aí, 6 meses depois, o paciente volta à questão. Não para. E outra, tem o risco do paciente deglutir isso. Tá? Então, qual a melhor solução para isso? Uma prótese parcial removível. Né? Com tudo isso aqui, ó. Restaurar esses dois dentinhos, né? Aqui, ó, põe uma prótese parcial removível. Aqui, o que, que tinha sido feito? Ó, uma fixa de 3 elementos, uma fixa de 3 elementos e uma adesiva na região anterior. Não é nem de longe a melhor solução. Isso foi muito usado na década de 60, de 80, 84, 85. Né? Logo em seguida, no início dos anos 90, começou o advento dos implantes. A adesiva praticamente desapareceu. Tem na literatura? Tem. Pode fazer? Pode fazer. Tecnicamente, não vai ser punido por fazer um negócio desse. E aqui, ó, o preparo é reversível, porque isso aqui é um desgastezinho, é uma meloplastia de um lado e a meloplastia do outro, é preparo para apoio. Então é uma coisa bem delicada. Faz o ataque. Agora, na hora da cimentação, não adianta querer botar um roletinho de algodão aqui na frente para fazer a cimentação. Meu, já é crítico. Vai fazer isso? Tem que botar isolamento absoluto, fazer um tratamento, né, adesivo adequado. Lavar o dente, fazer polimento, passar o ataque ácido, passar o primer, passar o... Dependendo do fabricante que você comprou o produto, você vai ter que seguir a norma que o fabricante deu. Sempre sobre isolamento absoluto. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? O cara começou a fazer isso aqui e punha um rolinho de algodão para colar com adesivo. Cara, com adesivo que era pasta a pasta. Né? Era arcaico, é uma coisa primária, né? Então, mas durante anos isso vigiu. De 84, 85 até 91, 92, tem um monte. Um monte. Eu fiz várias. Depois se arrepende. Tá? Bom, olha lá. Um monte de casos, né, de prótese fixa na boca do paciente. Ó, essas fotos vocês já viram também. E a indicação de prótese fixa não é a melhor indicação. Não é a melhor indicação. Então, sai dela, né, e pula para uma removível. Pula para uma removível. Como convencer o paciente? Falando a verdade para ele. Ó, não dá mais para fazer uma prótese fixa para você aí. Não é a melhor solução. Você vai perder isso, você vai gastar uma fortuna e vai jogar no lixo. Né? Uma outra vista, está acabando aqui. Ou a colocação de implantes. Colocação de implantes na região anterior. Está indicado? Está indicado. Vocês vão ter aula de implantes semestre que vem com o Vicente. Tá? Pessoal, está finalizando aqui.